nós somos quem pode levantar isso, quem pode dar o devido prestígio e a grandiosidade que é realmente o cinema cearense. Então, está nas mãos da gente não parar de produzir, produzir com a gente também, fortalecer o que é nosso, valorizar o que é nosso, porque a gente é muito bom. Essa primeira noção cinematográfica, digamos, a gente pode falar assim, vem da minha vivência de assistir muito conteúdo brasileiro, né? Então, assim, os filmes do Gael Arraes, eu consumia todos, né? Lisbela, O Auto da Compadecida, esses grandes clássicos, assim, eu assistia todos quando era criança, assisto até hoje. Então, eu acho que isso vem criando um pouco dessa consciência, essa vontade de fazer cinema em mim. Quando eu conheci o Halder Gomes, ainda de ouvir falar, que eu descobri sobre o que era o filme dele, que era o Cine Hollywood 1, na época de que se falava, eu fiquei muito afim de assistir essa parte. Eu tinha um amigo meu, né, disse que tinha feito o Cine Hollywood 1. E ele me contou o filme todo, e eu fiquei apaixonado pelo filme sem assisti-lo. Então eu fiquei apaixonado pelo filme e pelo Halder, né? Assim, eu falei, cara, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero conhecer essa galera. Eu sou nascido e criado em Fortaleza, eu sempre me dei. E eu sempre gostei muito de arte. Antes do audiovisual chegar na minha vida, chegou música e teatro, né? Então eu fui aluno da Edisca, é importante falar isso, que foi onde eu comecei a fazer teatro. A Edisca levou para outros lugares, polos de audiovisual aqui em Fortaleza, que é o quê? O Porteiro Acima das Artes, a Vila das Artes, e posteriormente os cursos. Nesses lugares eu comecei a ter contato com a galera do cinema. Mas foi em 2017 que eu fiz meu primeiro trabalho audiovisual. Foi uma série chamada Lanca, brasileira, e depois foi para o Canal Futuro, série bem legal, adolescente. O audiovisual surgiu na minha vida depois do teatro. Eu sou inicialmente uma pessoa de teatro, que faço desde criança, e aí resgatei isso há uns 8 anos. E comecei a fazer teatro, e com o teatro me surgiu convites de atuar no cinema. Então, meu primeiro contato foi através da atuação. E aí foi se desdobrando até eu fazer, ano passado, um curso de cinema. Então, estamos fazendo de tudo quanto é jeito. O audiovisual começou para mim ainda muito cedo. Eu acho que eu tinha... Primeiro, eu tenho 33 anos, né? Então eu tive a infância nos anos 90, quando a televisão era o nosso entretenimento completo, né? A gente não tinha ainda o acesso popularizado da internet. E eu sempre fui apaixonado por televisão e sempre quis trabalhar nesse meio. Por conta disso, eu sempre busquei muito. Com 15 anos, eu consegui ingressar num curso de audiovisual de um projeto de ponto de cultura chamado Ensine, que funcionava na comunidade Verdes Mares. E já com 15 anos a gente fazia um projeto de formação e passava na sequência pela produção de um programa chamado Megafone. Vai dar tudo certo. A gente vai te apoiar de qualquer forma. Você já sabe o que vai querer fazer? Não tem problema, Andréia. Você ainda tá no calor do choque, filha. Vamos... Mãe, eu não sei quem é o pai. Essa criança não é do Maurício? O Meninas do Benfica foi muito, muito especial. A grande parte da equipe esmagadora eram mulheres. Então, foi incrível chegar num set de filmagem e as cabeças das equipes serem quase todas mulheres, em sua maioria mulheres. E ver os profissionais que eu admiro na equipe, né? Então, as minhas companheiras de cena, a Larissa Góes, a Amanda Freire e a Lua Martins, são atrizes que eu amo e admiro muito e que são minhas amigas pessoais. E várias pessoas da equipe que eu sempre quis trabalhar. E foi uma surpresa para mim, porque eu já tinha feito vários curtas e médias, mas chegar numa produção grande e ver
tudo isso acontecendo aqui em Fortaleza, e a gente ia para a Praça da Gentilândia e gravava lá, e todo mundo ficava naquele burburinho do que está acontecendo, ia no Poço da Draga. Então, foi muito especial por isso também, por gravar em vários locais que eu habito, né, que eu frequento. E muitas vezes a gente estava gravando, atravessando a faixa de pedestre, e alguém falava, opa, oi, a gente, oi. Então, gravar aqui foi muito massa, porque a gente também tinha uma perspectiva sempre que para fazer um projeto maior, a gente tinha que se deslocar para o Sudeste, né? Então, ter uma produção nordestina, fortalezense, cearense, feita pelas pessoas daqui, com a equipe daqui, foi muito especial e foi muito... A gente vendo que é possível, sim, realizar coisas maravilhosas aqui no Ceará. Isso, menino. Jaqueta, cor feia. Bem docinho, ó. Quer um chupim, quer? Ai, é Gomacho. Não bobe minha manga não, me dê essa manga de volta. E a experiência também foi muito legal, porque foi meu primeiro grande trabalho com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Isso foi interessante para mim também, até pessoalmente, assim, lidar com tanta gente diferente ao mesmo tempo. Era uma equipe, em termos de investimento, também muito, muito maior. Então, foi legal para eu conhecer a técnica de uma forma diferente. Foi legal para eu conhecer um set com mais dinheiro, como é que funciona. Foi legal para eu conhecer pessoas com quem eu sempre quis trabalhar. Foi legal para eu aprender muito. Então, igualmente o Cabeça de Negro, que foi uma escola para mim, o Bem-vindo a Tiramubim também foi. Escolas diferentes, mas que me ensinaram muito. A Band Ceará, ela tem esse pé na regionalidade, na cultura popular e no local. Então a gente abraça muito o que é nosso e o que é daqui. Até chegando aqui, eu acho que vocês perceberam, né? Tem artesanato cearense, tem cultura, tem artista plástico que... A entrada da nossa TV lembra a Casa de Taipa, né? De Pau a Pique, Casa de Pau a Pique. E é bem isso, a ideia de ser aconchegante e ser da nossa cara, da nossa terra. Para falar de audiovisual, de política de audiovisual, a gente tem que pensar que nos últimos 6, 7 anos a gente teve uma estagnação do processo cultural como um todo. E aí, claro, o audiovisual ele perdeu bastante, né? Então acaba que o governo é grande fomentador de política pública. Nesse quesito, eu acho que ficou muito aquém o audiovisual em geral. Quando a gente fala de cinema, então fica muito difícil a situação do audiovisual, mas a gente tem perspectivas para que isso melhore. Tem aí, em âmbito regional, tem a Lei Aldir Blanc, né, que também vislumbra ter essa possibilidade de produção cultural. Tem a Lei Paulo Gustavo também, que eu conversei na semana passada com o secretário de Cultura de Fortaleza, e ele abriu assim, para a gente que a perspectiva é que essa lei ela seja uma fomentadora forte do audiovisual, mas a gente também tem esse limbo, né, econômico. Mas eu acho que também a gente tem, no Ceará, em Fortaleza, um boom de produtores independentes, que são formados nas faculdades, são formados nos cursos. A gente tem os CUCAs, que são grandes polos de produtores audiovisuais. Assim, os meninos estão produzindo no cinema, estão produzindo no vídeo, estão produzindo para a internet, que é uma produção de grande importância, que às vezes também é deixada de lado. E aí tem jovens produtores no Mondubim, na Barra do Ceará, e com produção atual e rica. E a pandemia quebrou nossas pernas, né? E aí algumas pessoas estavam em retorno ao Ceará. Alguns artistas cearenses que tinham ido buscar fora um sustento, um trabalho, estavam retornando para realizar aqui. Eu ouvi muitas pessoas falando, eu quero fazer cinema aqui, eu quero realizar aqui. Eu espero muito que venha essa verba, essa atenção maior para cá, porque para os nossos artistas poderem ser valorizados no canto onde eles estão. Porque eu acho que nós somos muito pioneiros do cruzamento das linguagens, assim. Tem muita gente no Ceará, fazendo coisas fora da curva, juntando uma musicalidade com audiovisual, juntando dança e audiovisual, juntando teatro e audiovisual. Então, o audiovisual daqui é gigante, é enorme. Eu já vi alguns projetos também de outro eixo nacional que eu vi que eles olharam para cá, viram que a gente estava produzindo aqui e fizeram em uma escala maior lá, sabe?
Então, acho que cada vez mais artistas cearenses estão sendo procurados, atores, atrizes, diretores, para englobar essas produções, porque a gente realmente é outro nível, eu acho. Assim, né, a produção cinematográfica de um lugar está estritamente ligada à cultura daquele lugar, às formas de expressão, né, à voz que aquele lugar tem. Então, eu fico muito feliz quando eu venho percebendo esse movimento de retomada, se é que a gente pode falar assim, esse movimento de crescimento do audiovisual cearense, né? Onde as narrativas estão se descentralizando, né? A gente não está falando mais só de comédia, a gente não está falando mais só de... Não, a gente está falando mais só de seca, de falta d'água. Então, assim, tem um cinema cearense que faz uma coisa, tem outro cinema cearense que faz outra coisa, tem um polo do cinema cearense que é mais experimental, tem um polo que é mais comercial. Então isso é positivo, né? Isso é positivo porque, além de centralizar as narrativas, além de toda essa questão, a gente possibilita novos diálogos, né? A gente possibilita pessoas novas entrar no mercado, a gente vai falar de coisas que a gente nunca falou antes. Por exemplo, você vê o Cabeça de Negro. Cabeça de Negro é um marco, cara, no cinema cearense. A gente está falando da juventude preta batalhando pela educação de qualidade pública. Nunca se falou sobre isso antes, né? Então, assim, e olha as portas que o Cabeça de Negro abriu, olha as portas que o Del, que toda a equipe dele com esse texto massa, com essa história, que é inspirado inclusive em fatos reais, abriu. Então, eu acho fundamental a importância que esse movimento continue a crescer, né? Que esse movimento continue andando. Porque a gente também, agora falando na parte de artistas, a gente tem um acervo muito bom de atores, de atrizes, de profissionais da técnica que estão doidos para trabalhar e que merecem trabalhar. Porque são qualificados, são bons profissionais. E essa galera precisa de filme acontecendo, precisa de produção rodando. Que a nossa verba para a cultura ela não é alta. Assim, a gente tem aqui no Ceará, na verdade, uma coisa incrível que a gente tem cursos e oficinas gratuitos, para o audiovisual, inclusive. E eu sou muito formada também por esses cursos. Porém, a verba que vem para a realização audiovisual, ela é pouca. E, às vezes, a gente tem, assim, uma verba para o Nordeste. Aí você bota o Nordeste, que é, assim, uma parte gigante do Brasil, aí tem meio que essa coisa, assim, aí, no máximo, um para o Ceará. Então, tem essa disparidade muito grande da verba que vem para cá, para o começo, né? Mas, mesmo assim, as pessoas fazem. E aí nós temos o segundo problema muito grande, que é a circulação. Porque tem muita coisa que é feita aqui, que é preciosa, que é gigante, que é autêntica e que não é bem distribuída. Porque tem não é nem porque as distribuidoras não sejam boas. É porque tem alguns espaços que não estão abertos para receber, para exibir, para fomentar o cinema cearense. Então, a gente acaba entrando em várias barreiras. Nós que somos do meio, a gente consegue assistir mais coisas, saber que está acontecendo mais coisa, mas muitas vezes quando eu converso com as pessoas, elas ficam, cadê? Onde é que tá? Onde é que estão esses filmes que tu fez? Ei, me manda. Se tiver um filme teu em cartaz, me manda, porque as pessoas querem saber. Elas querem muito saber. Mas tem essas duas barreiras, assim, de alguns espaços não receberem e quando recebem, às vezes não recebem com tanto destaque. E sempre coloco em exceção o Cinema do Dragão do Mar, que é uma referência nacional mesmo. Tenho vários amigos e companheiros de trabalho que ficam, gente, como assim vocês têm um cinema como o Dragão do Mar? Que recebe filme do Brasil todo, que exibe os filmes cearenses, que exibe um monte de filme do mundo fora do circuito, de um circuito hollywoodiano, de um circuito mais tradicional, assim. Então, um salve sempre pro Cinema do Dragão, que é uma preciosidade que a gente tem e que também é um espaço que precisa que as pessoas vão e frequentem, para que aquilo seja sempre movimentado e consiga continuar, né? Consiga continuar existindo.